Então agora nós vamos lá para o último modo textual que a gente tem que estudar, que é a dissertação, né? Ou texto dissertativo, tanto faz. Certo? Então bora lá. O que é a dissertação? O que é uma dissertação? O que é um texto dissertativo? Esse modo é o modo do dissertar, mas até aí a gente não esclareceu nada, né? Aí você poderia perguntar, o que é dissertar? Bom, dissertar, cara, é isso aqui, ó. É discutir. Dissertar é discutir. O que é discutir? É brigar? Não. É pegar um tema, né, e dar uma opinião sobre esse tema. Né? Tratar esse tema a partir da sua opinião, do seu ponto de vista sobre um determinado tema. Tá? Não tem nada a ver com brigar. Né? Mas aprofundando ainda mais. Né? Aprofundando mais ainda essa parada. Discutir vai implicar ainda argumentar. Tá? Você poderia perguntar o que é o discutir na prática? Na prática, discutir é argumentar, é explicar. Tá? É exemplificar. Mas como é que tem que ser essa exemplificação? Essa exemplificação, ela se dá por meio de fatos ou argumentos. Como é que tem que ser esses fatos? Você pode trazer um fato lá que aconteceu com o teu vizinho, teu papagaio, periquito? Não. Tem que ser fatos concretos, reais, né? Tem que ser fatos gerais, tá? Ainda, você deve fazer isso com linguagem objetiva, que é a tal da denotativa, que a gente já estudou um dia lá atrás, né? A linguagem tem que ser clara, tem que ser direta, né? Aliás, uma linguagem objetiva já implica ser direta, tá? E aí você vai argumentar o quê? Os aspectos que servem para comprovar o ponto de vista do autor. Se você está produzindo texto, você tem que ter argumentos que sirvam para comprovar, né, que aquilo que você pensa já sobre o tema que está dizendo ali, né, aquilo ali é prova que você tem alguma razão ou total razão. Tudo bem? Tá? Acerca de quê? Acerca do tema tratado. O tema é sobre o qual o aspecto sobre o qual você vai estar discutindo se você estiver lá produzindo uma dissertação. Estiver lá tratando de um assunto, tratando de um tema qualquer. Tá claro isso? Tá? Beleza? Joia? Bom, e aí a gente tem que lembrar agora de uma outra característica importante, importantíssima. Qual é a característica importante ainda a ser lembrada e destacada acerca do texto dissertativo? O texto dissertativo, ele é um texto tido como impessoal. Isso aqui é importante, tá? Muito importante. Tradicionalmente, ele é chamado de texto impessoal. Tá? O que significa isso? Impessoal é que não pode ter pessoa. Na prática é que a pessoa do autor, ela não deve aparecer gramaticalmente no texto. Vou até botar o gramaticalmente em amarelo. Tá? Ela não deve aparecer gramaticalmente no texto. Você vai falar assim, ainda não estou entendendo nada que você está falando. Vamos entender então. Tá? Só que aí você poderia já perguntar, em função desse não entendimento, o seguinte: por que o autor não deve aparecer no texto? Respondendo então essa pergunta, ele não deve aparecer porque quem deve aparecer é o assunto. Isso é importante marcar. Quem tem que aparecer é o assunto. O assunto é o centro das atenções. Tá claro isso? Que nem quando vai um artista num programa de auditório qualquer. Naquela hora o apresentador tem que sumir. Tem que ficar o artista aparecendo. Tá claro isso? Ou o convidado que esteja lá. O apresentador não importa mais. Tá? Então, tranquilo? Então você, apresentador, se você está produzindo um texto dissertativo, um texto que está discutindo um assunto, você some e deixa o artista aparecer. Quem é o artista? É o assunto do texto. Tá? É isso que tem que rolar. Tranquilo? Então, quem tem que aparecer é o assunto que está sendo discutido, que está sendo abordado, que está sendo tratado no texto. Tá? E aí, o que é que deve ser priorizado? Bom, se é o artista, tem que aparecer as ideias dele. As ideias são os argumentos. Tá?
que estejam lá sendo usados para defender ou não defender as características lá do assunto, né? Todo assunto tem lá suas características básicas, né? Acerca do que pode ser visto, né? Relacionado a ele ou não. Tá legal? Tranquilo? Certo? Mas aí, enfim, o que é que você ainda deve entender acerca da impessoalidade? Né? O que se deve entender acerca da impessoalidade é que se o texto for pessoalizado, se ele for tratado de modo pessoal, e pessoal aqui, entenda o autor aparecer, né? E aí já estava dito isso ali do lado, ó. Se a pessoa do autor aparecer no texto, o que isso se configura? Né? Isso faria com que o texto fosse tido como pessoal. Né? Não é o autor que tem que aparecer, já falamos isso. Não é o apresentador do programa. Né? É o convidado lá, é o artista convidado. E o artista convidado nessa hora é o seu assunto. Né? Ele seria tido, o texto então como pessoal seria, aí a gente já vai também passar por isso, seria tido como um erro. Né? E tradicionalmente, isso é, considerando os estudos de texto, né, de como se olhar o texto, isso aí é visto, ó, eu falei que a gente ia passar por isso, ó. Isso aí é visto como um erro, tá? Isso é visto como um erro na produção de um texto dissertativo, né? Uhum. E aí já vem a pergunta, tá aí em forma de pergunta, né? E isso é tido tradicionalmente como um erro. Por quê? Né? Isso é visto como um erro? Isso é tido como um erro na produção do texto dissertativo? Por quê? Pelas razões pelas quais a gente já estava mostrando aqui a parada. Porque mostrar apenas o assunto discutido e seus argumentos não deve incluir a pessoa que possui aqueles argumentos, tá? Então, não deve incluir a pessoa que possui aqueles argumentos, aquelas ideias, tá? E aí, nessa hora, você tem que ir tornando o texto formalmente, o que é formalmente? Gramaticalmente impessoal, tá? Porque se você chega, por sua vez aí, você chega e vai mostrando gramaticalmente a pessoa do autor, você torna o texto pessoal. Isso aí significa descaracterizar, isso aí significa desviar o texto dissertativo de sua finalidade primordial, que é mostrar e discutir apenas o assunto lá do texto. Tá tranquilo? Tá acompanhando aí? Tá escrito no parágrafo que eu tô marcando? Vai acompanhando, tá? Então, caberia perguntar a essa altura do campeonato o seguinte, né? Como é que seria um texto dissertativo gramaticalmente pessoal? Que essa deve ser a dúvida na sua cabeça, essa altura do campeonato, se não é, deveria. Bom, para tornar o texto dissertativo gramaticalmente pessoal, segundo os estudos sobre modos textuais, sobre texto, o que você deve evitar é usar verbos conjugados a partir da primeira pessoa. Por quê? Porque isso, se você usar, você torna pessoal. Certo? Então, você deve evitar, usar o pronome eu. Se você usa lá os verbos conjugados a partir do eu, você vai estar tornando o texto gramaticalmente pessoal. Tornar gramaticalmente pessoal, segundo os estudos de texto, é escrever a partir do pronome eu. Isso é uma burocracia, é uma meio besteira, porque não é aí que o texto fica pessoal de fato, opinativo, porque eles alegam que ficaria opinativo, blá, blá, blá. Não é isso que é fundamental, mas isso é o que sempre foi observado, tá? Sempre foi criticado, tá? E sempre foi criticado a ponto de quem redigia um texto
partindo do pronome eu, usando os verbos a partir do pronome eu, tinha pontos descontados. Então, na hora de fazer uma redação, se é do tipo dissertativo, né, e a gente vai ver ainda mais detalhes sobre o texto dissertativo, você deve evitar, por exemplo, formas como as que vem aí, ó. Olha o que está aí anotado depois. Ou seja, você não deveria usar, né, não deveriam ser usadas formas como eu acho, tá aqui o acho, ó, a partir do eu. Nem precisa escrever o eu aí é o de menos, tá? Se alguém começa o texto falando assim, acho, né, ou penso, né, ou ainda acredito, ou entendo, ou considero, todas essas inicializações, ou esses momentos aí em que o verbo passa pelo pronome eu, tudo isso é considerado texto pessoal. E isso não é o protocolo, isso não é o que deveria acontecer num texto dissertativo. Tá? Porque eles alegam que o texto fica pessoal, fica opinativo demais, blá, 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 blá. Tá legal? Certo? E aí, caberia, claro, nessa altura do campeonato, eu te mostrei aqui o que seria pessoalizar. Como é que seria não pessoalizar? Né? Como é que seria impessoalizar? Né? A gente poderia perguntar direto isso, certo? Um texto dissertativo. Tá? Como é que seria tornar ele impessoal? Né? E fazer o texto de maneira correta. Impessoal é o correto. Né? Seria a maneira correta. Aí a gente tem alguns caminhos, tá? A gente tem algumas estratégias algumas maneiras aceitáveis, né, e tidas como estratégias de impessoalização. Certo? Então vamos lá olhar para essas estratégias, tá? Vamos lá olhar para as estratégias de impessoalização. Como é que você pode fazer um texto dissertativo, né, corretinho, tal como os estudos tradicionais de texto cobram até hoje, quando eles querem cobrar se o texto é feito ali dentro do caráter impessoal, de um caráter impessoal. Vamos lá para as estratégias. Vamos lá. Qual é a primeira estratégia que está aí na sua frente? A primeira estratégia. A primeira é usar verbos a partir do pronome de terceira pessoa do singular. Qual é o pronome de terceira pessoa do singular? Ou é o ele, ou é o ela. Então seria, por exemplo, no caso do comprar, ele compra, ela compra, e assim por diante. Considerando uma ação no presente aí. Comprar se dando no momento em que se encontra. Tá? E aí, seguido também de um pronomezinho, que é o pronome ser. Como é que isso acontece na prática? Na prática acontece em cima do que está aí no exemplo. Ó. Quando alguém diz, fala-se que há problemas na saúde, repare que aqui o verbo foi usado na terceira pessoa do singular, porque se você tirar o ser dali, vai ficar ele fala. Tá aqui terceira pessoa do singular, tá aqui o pronome ser. Isso aqui é uma forma de impessoalização. E repare que nessa hora o autor não aparece. Não está ali a figura do autor presente gramaticalmente nessa construção aí, tá? Nessa forma de dizer o texto. Tranquilo? Certo? Aqui o autor não aparece, por isso é impessoal esse tipo de estruturação. Ele não aparece gramaticalmente no texto. Tá legal? Quando se fala aparecer gramaticalmente, é que tem que estar escrito dentro daquela forma, dentro daquela situação que está sendo tratada ali, tá? Só um detalhe. O texto aí, seria um texto opinativo? Seria, porque quando se diz lá, ó, há problemas na saúde, isso aqui é opinião. Opinião sempre vai acontecer, pelo menos tem chance de acontecer o tempo todo, tá? Isso aí é a opinião do autor. Esse é o momento em que você já detecta qual é
a cabeça do autor. Se ele falar que fala-se que há problemas na saúde, né, ele olha para a questão da saúde, né, e não vê de maneira positiva, né, não vê de maneira tranquila, certo? Mas em termos de construção verbal aqui, construção discursiva é uma construção em que o fala-se já resolve a parada da impessoalização. Beleza? Vamos lá. Qual é a segunda estratégia? Já está aí na sua frente. Segunda estratégia para impessoalizar um texto. A segunda é você prestar atenção nos verbos e usar agora verbos a partir do pronome de terceira pessoa, né? Só que terceira pessoa do plural. Hã? Lá em cima foi o singular, não é isso? Aqui é do plural. Ó, quais são os pronomes de terceira pessoa do plural? É usar o ele ou ela, só que agora no plural. Eles ou elas. Só que tem um detalhe. Qual é o detalhe? Importante, importantíssimo, sem escrever tal pronome ou tais pronomes. Quer olhar isso na prática? Né? E perceber que o autor não aparece? Olha só o exemplo. O exemplo diz: falam que há problemas na saúde. Ó, tá aqui o seu verbinho, falam. Se você bota um pronome na frente, tem que ser qual? Vou botar aqui antes do exemplo. Seria eles ou elas falam, ou vocês, tanto faz. Tá claro isso? Tá? Certo? Só que nem precisamos escrever o eles. Né? Se alguém começa um texto falando assim, falam que há problemas na saúde, né? Por causa disso, daquilo outro, blá blá blá, e a pessoa vai lá dizendo o que ela tem que dizer. Tem gente que só diz o blá 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 mesmo, mas não pode não, tem que botar argumento aí, tá? Então aqui você tem o verbo na terceira pessoa do plural, joia? E isso retira a figura do autor, né? Uma possível presença do autor aqui nesse texto, retira, né? Então isso é outra estratégia que é considerada estratégia de impessoalização. Usar em determinados momentos verbo aí na terceira pessoa. Isso para começar texto é muito bom, tá? Quando você não sabe como começar, usar essas formas aí te ajuda bastante. Né? Dar aquele pontapézinho inicial que às vezes parece que você fica emperrado lá, agarrado, não consegue começar a escrever, isso aí te ajuda a começar a escrever. Tá maneiro? Certo? Bom, detalhe. Repare que o resto da frase é praticamente a mesma coisa que em cima. Ó. Que há problemas na saúde, não mudou nada. Você continua tendo aqui a presença da opinião do autor, principalmente em cima da palavra problemas, né? Tal como foi em cima. Certo? Então isso não impede da opinião aparecer. O que não pode aparecer é a figura gramatical do autor. Ele não pode aparecer em cima do pronome eu. Né? Essa é a regra. Tá? É uma bobagem, né? Mas enfim, essa é a regra. Tá legal? Vamos lá, terceira estratégia. Já está aí na sua frente. Terceira estratégia é você ter verbos. Ó, repare que saber verbos é importante, hein? Tá sempre conjugando verbos e prestar atenção, né? Que foi um cara que você conjugou. É importante. Usar verbos na forma do infinitivo. Você vai falar assim, o que é a forma do infinitivo? Infinitivo significa uma ação que não tem fim. Tem a ver com a ideia de infinito. Ele vai mostrar uma ação que não tem fim. Vai tentar fazer esse tipo de percepção na hora da leitura, do uso desses camaradas. Quando você usa verbos na forma do infinitivo, você também impessoaliza. E o que é verbo no infinitivo? Verbo no infinitivo é verbo que termina como? Que termina em R. Então, por exemplo, pegando o mesmo conteúdo dos exemplos anteriores, você tem a frase dizendo, falar que há problemas na saúde é comum. Repare que agora não foi nem o fala-se nem o falam. Foi o falar. Falar é verbo que terminou em R, não é isso? Então é verbo no infinitivo, tá?
E aí, só aproveitando aqui, repare que o sentido do falar é um falar o tempo todo, a qualquer momento, qualquer ocasião. É uma ação que você não sabe quando começou, né, e não sabe quando tem fim. Não tem a questão do passado, do presente, do futuro aí, né? Uma ação que já acabou, que está acontecendo ou que vai acontecer, tá? O que aconteceu é o passado, o que está acontecendo é presente, o que vai acontecer é futuro. Não tem essa percepção, a gente fica sem essa percepção, parece um contínuo. Então, quando você usa o falar, comer, quando você fala assim, comer é bom, tem que ter o Rzinho aí. Comer, esse comer é um comer em qualquer ocasião, qualquer hora, qualquer dia, qualquer mês, né? É um sempre. Tá claro isso? Tá? Por isso que ele é chamado infinitivo. Isso aí é mais uma boa estratégia. É mais uma boa estratégia de impessoalização. É fácil ou difícil? Não vem falar que é difícil não, porque não é não. Né? Tô te dando aqui estratégia, tem gente que vai chamar isso de técnica, tem gente que vai chamar isso de regra, tem gente que vai chamar isso de macete, né? Tem gente que vai chamar isso de qualquer coisa. Eu chamo de estratégia, que são caminhos, né? Para você botar o autor escondidinho lá no texto. E se escondeu ele, impessoalizou, né? Sim? É mais uma estratégia de impessoalização aí. Tranquilo? Tranquilo? Na paz? Certo? E, de novo, só para arrematar o exemplo, não se esqueça de observar que o há problemas na saúde continua aqui. Né? A palavra problemas é aqui já vai anunciar qual é a opinião do autor sobre o tema. Né? O tema aqui é saúde, né? Especificamente é problemas na saúde. Tá maneiro? Foi? Então, isso aqui, ó, nada se alterou. Você repare que você só está brincando. Né? Você tem aqui 3 possibilidades já de início de texto e você só mexeu com a primeira palavrinha. Né? Tá lá o fala-se, depois o falam, agora o falar. Né? Então são caminhos para você começar texto. Texto dissertativo, texto, né, de opinião aí. Tá claro isso? Tá? Bom, vamos lá para a quarta estratégia. A quarta estratégia, opa, agora, graças a Deus, não é mais verbo, né? Vê outra parada aqui. É a gente usar substantivos. Substantivos, comportamento geral deles é nomes. Eles servem para nomear, eles dão nome às coisas, aos seres e às coisas. Cama é o nome, Antônio é o nome, Josué, armário, caderno, computador, internet, são todas essas criaturas são nomes, tá? Então, qual é a estratégia que está dita aqui? Que a gente pode usar substantivos e ou expressões temáticas. O que são expressões temáticas? São expressões que têm a ver com o tema, né, de maneira direta ou não, né? Certo? Isso aqui é uma expressão temática, ela tem a ver com o tema, com o que vai estar lá sendo discutido. Se for futebol, alguma palavra que tem a ver com futebol, saúde, mais outras palavras que tem a ver com a área de saúde, né? Se for dieta, palavras que tem a ver com a área de dieta, né? E assim por diante, né? Jogos online, jogos em console, aí você tem outras palavras aí que vão ter a ver com esses assuntos, tá claro isso? Né? Com o tema. Então você pode usar substantivos e expressões temáticas que já se mostram, isso é, eu já até esclareço aqui o que é expressão temática, né? São expressões que já mostram ou que se relacionam com o tema do texto, tá? E aí, como é que acontece isso? É só retirar aquela parte anterior que a gente estava tendo toda hora nos exemplos, o falar que, né? O falar que há. Olha só, por exemplo, como é que rolou aqui o exemplo. Você tem aqui, ó, problemas na saúde é comum, ou são comuns, né? Ou é comum problemas na saúde, ou são comuns problemas na saúde. Nessa hora, repare, você tem aqui a palavra problemas, né? E saúde. Isso aqui é o tema, né? Então aqui você tem um reforço da palavra problemas,
né, para criar uma expressão relacionada ou ligada com o tema, tá? E qual é a base aqui? Tanto a palavra problemas como a palavra saúde são dois nomes, né? Problema nomeia situação difícil, complicada, e saúde nomeia, né, determinada área de conhecimento, né? Pode ser conhecimento científico, não científico, só do corpo humano, enfim, qualquer coisa do tipo, tá? Então, isso é também mais uma estratégia de impessoalização? É. Repare que o autor não aparece, aí não aparece mesmo, tá? Aqui é mais uma estratégia de impessoalização. É mais uma forma de impessoalizar, fazer com que o autor fique escondido, né? Com que o autor não apareça no texto, gramaticalmente no texto, tá? O autor não aparece de novo, beleza? E aqui continuaria aparecendo a opinião do autor, porque se a palavra problemas continua sendo enunciada, isso aqui não deixa de, né, retocar, já evidenciar, já anunciar a opinião do autor, assim também como o comum aqui, o adjetivo comum. Essa qualificação aqui, né, que é comum, é frequente, é rotineira, acontece sempre. Tá legal? Beleza? Quinta estratégia. Ó quantas estratégias. Essa quinta é interessante, hein? Essa quinta é interessante, presta atenção nela. Qual é a próxima estratégia aqui? É usar verbos a partir da primeira pessoa do plural. Ó, qual é a primeira pessoa do plural? Você tem 3 do singular, 3 do plural. 3 do singular são eu, tu, ele ou ela. Joia? No plural, como é que é? Nós, vós, eles ou elas. Ah, então a primeira pessoa do plural é o nós. Só que aí você poderia falar assim, ué, mas o nós não é primeira pessoa? O eu não aparece? Não é um eu plural? De certa forma é um eu plural, né? É o que dizem. É um eu plural. E o que acontece quando você está ali no bolo da galera fazendo um eu plural? Né? Você não está mais falando sozinho. Nessa hora, se você não está falando sozinho, isso aqui acabou sendo apelidado como um eu de modéstia. O que é a modéstia? É o oposto da vaidade. Um eu de humildade, digamos assim. Um eu de gente humilde. Tá claro isso? A pessoa não se bota sozinha de cara, né, gramaticalmente no texto. Ela se bota no meio da galera como se todo mundo pensasse daquela maneira. Como se fosse um entendimento geral. É como se fosse uma visão... seria uma visão de todos e não só sua. Não só sua, considerando que você estivesse escrevendo o texto, tá? É uma visão de todos, é uma visão geral. É uma visão que seria conhecida. Que todo mundo conhece. Deixa eu chegar mais para cá. Seria uma visão de todos. Essa visão de todos seria uma visão geral. Seria conhecida por todo mundo, ou pelo menos deveria ser. Certo? Beleza? Tranquilo? E aí, pode esse cara ser usado como estratégia de pessoalização? Sim. Porque ele disfarça o eu sozinho. Fica um eu da galera, tá? É como se fosse um eu da galera. E olha só para a frase. Repetir a mesma situação lá, o que há problemas na saúde. Peguei o pensar. Agora, podia ser o falar, podia ser falamos. A gente estava usando falar, não estava? Podia ser falamos. Não ia mudar nada aqui. Tá? Falamos que há
problemas na saúde. Não muda nada, tá? E aí, repare, usando esse camarada, você está aqui tendo o verbo na primeira pessoa do plural, né? Por que eu sei que é a primeira pessoa do plural? Porque se terminou em mois, o mois está comprometido sempre e só com o pronome nós. Qualquer verbo que termine em mois, né, ele tem ali, teria como antecedente o pronome nós, que pode estar escrito ou não, tá? Certo? Normalmente você não precisa escrever, né? Basta dizer pensamos, falamos, acreditamos, entendemos, né? Compreendemos, né? Discutimos, e enfim, tanto faz, tá? Então o verbo aqui está na primeira pessoa do plural. Essa primeira pessoa do plural a gente já anotou, já comentou. Isso aí é estratégia de impessoalização. É estratégia para esconder o autor gramaticalmente no texto. E se torna o texto impessoal, é também mais uma estratégia correta. Ó, temos aqui, essa altura do campeonato, 5 estratégias para esconder o autor, 5 estratégias corretas para produzirmos texto dissertativo ou avaliarmos se ele foi construído corretamente. Tá claro isso? Joia? Então a gente tanto pode estar avaliando o texto de alguém ou avaliando o nosso mesmo na hora que a gente acabou de escrever, acabou de falar para alguém, né? Pode dar uma conferida, ver se fez certinho, né? De maneira impessoal ou se fez de maneira pessoal, tá? E aí, é claro, a essa altura do campeonato, a gente viu aí 5 estratégias para impessoalizar. Você poderia falar assim, mas como é que é mesmo que aparece o texto feito de maneira impessoal? Né? Que é a maneira... A maneira pessoal seria, né, ela é tida como erro, como errada, né, como inadequada. Como é que seria mesmo? Vamos deixar isso registrado diante dos nossos olhos aqui nesse final. Ora, quando você pessoaliza, né, a gente falou lá em cima, você tem o texto com os verbos conjugados a partir da primeira pessoa do singular. Qual é o pronome que representa isso? O pronome eu. Né? Naquela hora que a gente falou lá do acho, acredito. Né? Então aqui, por exemplo, né, quando você sai da forma pensamos, né, e constrói lá, querendo ou sem querer, aqui a forma penso, né? Quando você tem aqui a forma penso, olha o que rolou. Se você vai conjugar, botar o pronome na frente, penso vem do pronome eu penso. Não precisa estar escrito, cara. O pronome está em jogo. Está escondido ou escrito, não tem problema, tá? Mas mesmo não escrevendo, você está aqui conjugando o verbo a partir desse pronome, que é chamado pronome de primeira pessoa do singular. Eu, tu, ele são pronomes. Eles substituem nomes, no caso, nomes de pessoas, né? Tira, sei lá, João, aí bota no lugar do João, eu, né? Se é o João que está falando. É essa parada, essa ideia, tá? E aí, se você tem aqui a primeira pessoa do singular, o cara conjugado a partir do pronome eu, aí, se você quer pensar em rigor, né? Ser rigoroso, né? Ser tradicional com a maneira de escrever um texto dissertativo, isso aqui é tido como pessoalização. Isso aqui é pessoalizar. Isso aqui é colocar o autor gramaticalmente no texto. É uma bobagem isso, mas enfim. Isso aí já é tido como erro. Isso aqui é tido como erro. Evite ou não faça. Preferencialmente, não faça. Porque vai que o cara quer cobrar de você. Vamos supor que você está fazendo uma prova, uma redação,
e o cara quer avaliar se você sabe as regras, né, as conformidades de produção do texto dissertativo. Ele já vai estar considerando que isso aqui você não vai fazer, porque você aprendeu, você estudou, né, e você tem que demonstrar que você aprendeu, né, quais são os padrões de impessoalização possíveis, né? Isso aqui é bom evitar. Tá claro isso? Você só vai fazer isso em bilhete, passando e-mail para alguém, um colega seu, uma mensagem de WhatsApp, Telegram, né, qualquer outro aplicativo de mensagem, né? Aí beleza, aí tudo bem, né? Trocando ideia, né? Conversando, jogando conversa fora, de blá 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 por aí. Aí não tem problema. Agora, na hora de fazer uma avaliação, alguma coisa séria, inicialmente você tem que lembrar de evitar. A não ser que a própria o próprio comando da questão lá da redação, né? Normalmente a sua preocupação aqui vai ser com uma redação, só se lá o cara liberar, faça em primeira pessoa, né? Do singular, aí tudo bem, aí você obedece, já que é aquilo que estão cobrando de você. Aí não tem jeito, aí é melhor obedecer mesmo, tá? Mas não vai ser erro, mano. Se ele tá mandando fazer, faz da maneira que mandou. Não vai perder ponto, não vai discutir lá com a folha de papel na hora de uma prova. Na hora de fazer a prova é ler, entender e obedecer. Ler, entender, obedecer, ver o que tem que ser feito e obedecer lá dentro do que tem que ser feito. Tá claro isso? Legal? Tranquilo, tranquilo? Bom, essa é a parada do pessoalizar e do impessoalizar, que é importante para um texto dissertativo. Tranquilidade? Então agora sim, já vimos aí, só para encerrar aqui o parágrafo, agora sim nós já vimos e já sabemos quais são as formas aí de pessoalizar e de impessoalizar. Tranquilidade? Isso era o que a gente tinha que aprender até então. Foi? Beleza? Legal?